Olá pessoal, seja bem-vindo aí ao segunda aula do curso. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o servidor DNS. Na aula anterior, a gente falou sobre o endereço IP, a máscara e o gateway. Então, ficou faltando aí o servidor DNS. Primeiro de tudo, é importante a gente saber o que é a definição de um servidor, né? De um modo bem simples, o servidor é uma máquina que serve. Serve o quê? Ela pode servir ela pode ser um servidor de impressora, ou seja, você imagina lá um computador cheio de porta USB com um monte de impressora. Ela pode ser um servidor de arquivos, ela pode ser um servidor web de vários sites hospedados nele. Em resumo, é isso, tá? Bem simples. É um computador que serve algum serviço, alguma coisa. Simples assim, tá certo? E o que é o DNS? O DNS, também de um modo bem simples, ele traduz um nome em um IP. Já vou mostrar bem o que é isso. Uma outra definição bem simples é uma agenda telefônica. Então, como assim? Né? No caso da agenda telefônica, a gente tem aqui o nome da pessoa e o número de telefone, tá certo? E no caso do DNS, é a mesma coisa. Né? Então, www.google.com.br, o DNS que transforma esse nome aqui nesse IP, porque o computador não sabe quem é www.google.com.br. Ele sabe quem é o 172.217.30.131. Tá certo? É meio estranho isso pra gente, porque o DNS ele é completamente transparente para o usuário, ele é completamente invisível. A gente nem vê, nem percebe que esse cara existe, que esse cara está ajudando a gente. Porém, sem ele é completamente impraticável, né? Ele é impossível navegar na internet, a não ser que você tivesse realmente uma agenda, digamos assim, telefônica para IP, onde você tivesse lá uma tabela e, ao invés de você digitar www.google.com.br no seu navegador, você ia ser obrigado a digitar esse IP aqui. Tá certo? Então, só dando bem um exemplo aí para vocês entenderem, vou fazer aqui nesse computador. Olha só, então, se eu venho aqui no prompt de comando e digito lá ping espaço o Google, ele sabe qual que é o endereço. Porém, eu vou fazer um erro proposital aqui, vou enganar o Windows, digamos assim, e vou causar um erro de DNS. Vou deixar sem DNS aqui nesse computador. Então, olha só o resultado. Vocês vão ver aqui. Agora, se eu pingar o Google, ele não sabe mais quem é. Quem é o computador. Mesma coisa se eu chegar aqui, ó, no navegador e dizer então, www.google.com.br, olha só, ele não sabe quem é, ele não tem a agenda telefônica dele, tá certo? E ele fica aí meio perdido. Agora, então, se a gente voltar ao normal, então vamos lá. Vou botar aqui para ele configurar automaticamente. Depois a gente vai entender como é que essa configuração automática vem parar no computador, né? E o que é bem isso. Mas, então, se eu colocar lá agora para pingar o Google, ele volta a saber quem é. E se eu tentar navegar, tá aí, ele sabe quem é. Na verdade mesmo, dentro do Windows tem um arquivo que se comporta como DNS. O Windows consulta esse arquivo antes de consultar qualquer servidor DNS. Tá certo? Então, olha só. Você vier aqui, ó, ping www.yahoo.com.br. Eu tenho o IP do Yahoo e o do Google aqui em cima, né? Esse arquivo está onde, né? Quem é esse cara? Ele está aqui, ó. SC2 pontos, Windows, System32, drivers, etc. É esse arquivo aqui de hosts, tá certo? Olha só que curioso, eu posso vir aqui nele e ele funciona basicamente como um servidor DNS mesmo aqui. Então eu posso dizer, olha só, que o IP do Yahoo, que lá tá aqui, né? 98, 138, 79, 55. Então eu posso dizer que 98.138.79.55, ao invés de ser o Yahoo, agora vai ser o Google.
olha só o que vai acontecer se eu fizer isso no computador. Então, vou fechar o navegador, vou abrir ele de novo. Deixa eu parar aqui e colocar lá www.google.com.br. Ele abre agora o site do Yahoo. Inclusive, com esse arquivo aqui, a gente pode até bloquear, né, a navegação. Se, por exemplo, você está lá gerenciando uma empresa e o seu patrão lá te pediu para você bloquear o site do Facebook, por exemplo. Então, se eu chegar aqui, ó, ping www.facebook.com.br, com o IP dele aqui, né, eu tenho aqui, o meu DNS traduziu. Mas se eu disser que naquele mesmo arquivo, então vamos lá, C, Windows, System32, drivers, etc, hosts, e colocar, por exemplo, então eu digo que esse P127.0.0.1, vou aproveitar para explicar sobre ele. O que é esse endereço aqui? Esse endereço é referência ao seu próprio computador. Tá? Tipo, ele vai procurar um servidor de DNS, no caso, aqui nesse Windows aqui. E aqui eu não tenho nenhum programa de servidor DNS, né? Isso aqui não é um Windows Server. O Windows Server vem com o servidor, um programinha lá de servidor DNS. Nesse caso, no Windows normal, né, nos Windows domésticos, digamos assim, ou empresariais, né, nas versões sem ser o server, você não tem um gerenciador DNS. Então eu vou dizer que o www.facebook.com.br está hospedado nesse computador. Né? Digamos que o site... Aqui eu estou dizendo para ele que o site do Facebook está dentro do meu computador. Então, se alguém for tentar abrir o Facebook, ele vai dar um erro, porque ele não acha, ele não sabe mais quem é o Facebook. E se eu vier apagar isso aqui e salvar, então agora vou dar um enter aqui de novo, vou dar um refresh, também não, então vamos salvar, vamos abrir de novo o Internet Explorer. Tá aí, tá certo? Aqui ele já está no site do Facebook, porque esse Internet Explorer aqui é muito antigo, mas ele achou o site do Facebook. Tá certo, pessoal? O DNS basicamente é isso, tá? Ele é uma agenda de IP, digamos assim, que ele roda completamente transparente para o computador. Essa configuração, né, ela vem automática. Quando a gente deixa automático aqui, ó, né, então captar o IP automaticamente e o DNS automaticamente, se a gente vier aqui, ó, ipconfig/all, a gente vai ver, né, quais são, que configuração ele está recebendo do roteador. No meu caso aqui, o servidor DNS, esse aqui é o da NET, tá certo? Pessoal, esse 189.4.128.95 e o .87 são servidores DNS, né, servidores de agenda telefônica, digamos assim, de agendas de IP, que está disponibilizado na internet para qualquer um usar. Tem também o do Google, né? Eu posso vir aqui na mesma tela lá e colocar os DNS do Google, que é o 8.8.8.8 e o 8.8.4.4. Esse alternativo é caso o primeiro esteja com problema, o segundo entra em funcionamento, né? Então, com esse novo IP, esse novo DNS, está aqui, e eu consigo navegar normalmente. Tá certo, pessoal? Não tem segredo, tá certo? Tem um monte de definições aí de servidores, DNS, mas ele é basicamente uma agenda de IP, digamos assim. Ele transforma o nome www.google, www.yahoo, Facebook, etc., em IP, porque o computador não sabe, né, quem é o nome, ele sabe quem é IP. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, dá um joinha aí para ajudar no compartilhamento do curso. Até o próximo vídeo.